Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 16 de outubro, nós vamos meditar de Malaquias, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar a nossa leitura bíblica anual do Antigo Testamento. Parabéns por você permanecer firme neste propósito. Eu me alegro de ter tantas pessoas, sabe, que fielmente têm priorizado a palavra de Deus. E Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, o último profeta menor, né? E o livro de Malaquias, ele não se sabe ao certo quem foi esse Malaquias, né? É quase que um livro de autoria anônima, porque Malaquias significa meu mensageiro, meu anjo, mas não se sabe nada a respeito dessa questão de Malaquias, da autoria, né, dessa pessoa, essa pessoa incerta. Não se sabe se era um nome próprio de alguém, né, ou se era um substituto, título, né? Já que significa meu mensageiro, meu anjo. Então, talvez se cogita de que seja, na verdade, uma identificação, né? Um título que foi usado como substituto. A verdade é que o livro de Malaquias, ele vai falar, né? É um livro composto em prosa e o propósito dele é fazer o povo voltar à aliança com Deus. Deveria o povo voltar novamente àquela questão da fidelidade que é essencial no relacionamento com Deus, né? Renovação da aliança. Então você vê um povo que, embora tenha sido um povo remanescente, né, retornado da Babilônia para Jerusalém, muito embora tenha se reconstruído o templo, né? E havia uma apatia espiritual, então era necessário um renovo sobre esse povo, né? Então, essa é a proposta do livro de Malaquias. Ele vai profetizar para Israel pós-exílio, né? E nós vamos ver que essa mensagem ela é muito importante para nós hoje, porque nos dias de hoje, né, temos visto uma apatia espiritual. E ele começa falando do amor do Senhor derramado sobre Jacó, a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei Jacó. Porém, aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança a chacais ao deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, ele está falando de Edom. Quem é Edom, né? Os edomitas, eles são descendentes de Esaú. Então aqui logo nós podemos ver Jacó e Esaú, os dois filhos de Isaac. Os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O Senhor, ele vai agora, né, através do profeta Malaquias, reprovar sacerdotes. O Senhor honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizei, em que desprezamos o teu nome?
oferecerei sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isso mal? Ou quando trazeis animal coxo, enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso ele se agrada em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara que houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse beldade o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei das vossas mãos oferta. Olha que sério isso, não é? Mas desde a nascente do sol até o poente, grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso, trazidos ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 14, que é o último do capítulo 1, diz assim: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Capítulo 2, né? Vai falar sobre o castigo advindo. Primeiro foi a reprovação de Deus e agora ele vai falar sobre o castigo. Olha só. Agora ao sacerdote, para vós outros é este o mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes em teu coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição. Amaldiçoarei as vossas bênçãos, já que tenho amaldiçoado, porque vós não respondes isso no teu coração. Eis que reprovarei a descendência, ativarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levado. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi a de vida e de paz. Ambas lhe dei, eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e com justiça não se achou, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade se apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e a sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar, e muito violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais na aplicação da lei. Sério isso, não é? Pois é, advertência contra a infidelidade conjugal. É o que ele vai tratar ainda aqui no capítulo 2. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor.
o qual ele ama, e se casou com a adoradora de um Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazer isto, cobrir o altar do Senhor de lágrimas e choros e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer das vossas mãos. Né? E aí ele diz no 16, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo, para que não sejais infiéis. E aí nós vamos ver que no versículo 17, que já é o final do capítulo 2, ele diz assim: enfadais o Senhor com as vossas palavras. E ainda diz: em que enfademos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é quem ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Capítulo 3, eis que envio o meu mensageiros para que prepare o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, e a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Você viu que interessante que Malaquias profetiza? Aqui no capítulo 3, ele fala do mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Ele está falando de quem? João Batista. Então ele fala aqui da vinda do Messias, da vinda de Jesus e da vinda de João Batista como aquele que preparará o caminho, né, do Messias. E aí ele continua falando, né, quem poderá suportar o dia da sua vinda? Ele continua dizendo, quem poderá subsistir quando chegar o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Olha só, né? E aí ele vai falar aqui algo muito interessante, muito importante, que devemos sempre observar. Sobre o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Ele diz no versículo 6, porque eu, Senhor, não mudo. Olha só como ele começa dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que roubamos? Ele pergunta e logo ele dá a resposta. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vos amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, muitas pessoas aqui, às vezes, né, chegam a perguntar, posso dar o meu dízimo numa ONG que ajuda crianças? Posso dar o meu dízimo como oferta para aquele missionário? Não, a palavra de Deus ela é clara. Vou ler para você. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos.
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então aqui nós aprendemos com o profeta Malaquias. Dízimo é para ser entregue na casa do Senhor. Agora, se você quer abençoar uma ONG, se você quer ofertar na vida de um missionário, é bendito, oferta. Oferta é voluntária. Oferta você dá de forma voluntária a quem você quiser. Você oferta na igreja, você oferta na vida de pessoas, na vida de instituições. Oferta, ela é voluntária. Dízimo não, é mandamento. Dízimo está claro aqui na Bíblia como devemos proceder, tá? Então esclarecemos essa dúvida que é de muitas pessoas, sempre nos perguntam a respeito disso, né? Comovidas muitas vezes com diversas situações, né? E aí querem ajudar. É uma boa iniciativa, mas ajude com oferta, porque dízimo já tem destinação certa aqui na palavra de Deus. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo, e não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleituosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que coisa linda, né? E aí ele vai falar aqui nesse momento, né? Logo já para o final, sobre essa diferença entre o justo e o perverso. As palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vos dizeis que falamos contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade que prospera. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atenta e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para lembrar o seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. No dia em que vem, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós outros que temei ao meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.